saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Deus abençoe essa sexta-feira, dia 14. Que Deus abençoe de forma gloriosa, extraordinária. Que seja essa sexta-feira de portas abertas, de sinais, prodígios para os que creem. Nós já vamos realizar a nossa prece, a nossa oração. Se você tem aí a sua caneca com água, o seu copo com água, ou se não tem, prepara aí um copo com água, Nós vamos consagrar essa água a Deus. E uma vez essa água consagrada, energizada, ela vai simbolizar o poder da fé. Ela vai simbolizar o poder de Deus. Eu tenho dito para as pessoas que, diante das dúvidas, das injustiças, dos desafios, ao invés de reclamar, murmurar, para você profetizar, justamente essa frase: eu posso, eu consigo, eu realizo. É isso mesmo. Disseram que você não pode, você pode. Disseram que você não vai conseguir, você consegue. Você só não conseguiria se Jesus não estivesse contigo. Você só não conseguiria se você não estivesse servindo a Deus. Mas quando você se rende a Ele, se coloca na dependência dEle, até o que é para dar errado vai dar certo. Ou seja, tudo coopera para o bem, não é para o mal, não. Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai te curar, Ele vai te limpar, Ele vai te libertar, Ele vai te transformar. O nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, para fazer mais do que pensamos. É só você se render a Ele. Nós vamos orar. Então, independente de religião, até porque o nosso Deus é muito maior que religião, é muito maior que placa de igreja. Eu quero você junto conosco nessa prece. Nós sempre iniciamos o dia apresentando a Deus os nossos primeiros pensamentos, as nossas primeiras palavras. Nós sempre estamos aqui nesse horário, começando o dia, abençoando o dia com o nosso Senhor. Esteja conosco sempre. Você que está chegando hoje pela primeira vez, entenda que é Deus te buscando, é Deus te chamando. Só de você se inscrever aqui no canal, você já receberá uma cobertura de orações. Então se inscreva, não paga nada para isso. Clica aí em inscrever-se, E você também pode escrever aí o nome do seu familiar, o seu nome, ou a área da sua vida que você está precisando de ajuda, que você está precisando de socorro. Hoje, sexta-feira, na nossa igreja, Hospital da Alma, nós temos aquele culto de quebra da maldição, limpeza espiritual. O que é isso, bispo? É simples. Aquela área que você não vence, aquele problema crônico, aquele problema antigo, aquilo que você já está desenganado, uma doença incurável, vícios, esses problemas que parece que tomam um fermento, que eles crescem a cada dia, eles só existem porque tem uma razão, tem um causador, tem um mal agindo. E aí quando nós buscamos em Deus essa limpeza espiritual, o doente é curado, o cativo é liberto. Quando a luz de Deus chega, as trevas vão embora. Então não espera piorar para se dar conta que você deveria ter buscado ajuda. A vontade, o desejo que você sente de estar aqui é Deus te chamando, é Deus te buscando. E tão logo você venha, se submeta a Ele, o poder dEle vai chegar até você. A nossa igreja, Hospital da Alma, fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Nessa sexta, nós temos o culto às 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite. 7h30 da noite, nós temos também esse culto transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube. E aí você pode fazer da sua casa uma extensão da Igreja Hospital da Alma. Nós temos membros virtuais que moram em outro estado, outro país, cidade distante, que participam como se estivesse aqui na primeira cadeira e por isso são abençoados. Mas se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, aí não, aí você vem presencialmente, é ou não é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que o nosso Deus, Ele diz. O que está escrito aqui, ó, nesse jaleco aqui, ó? Vício tem cura. Você tem um problema de vício? Você tem um familiar no vício? Traga nessa sexta. Não deixa para outra sexta não, pode ser tarde demais. Assim como nós temos provado que tem cura para os vícios, tem cura para qualquer área da sua vida. Eu estou curado há 29 anos, sem desejo, sem vontade, sem recaída. O mesmo Deus que me curou é o Deus que quer te curar. É o mesmo Deus que quer te transformar. Vamos orar? Se possível, feche os seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, faz essa pessoa entender, meu Pai, que o Senhor não está preso numa cruz, que o Senhor não envelheceu. Faz ela entender que o Senhor é o mesmo, que os modos operandi são os mesmos. Faz essa pessoa entender que da mesma forma que o Senhor curava, libertava, transformava no passado, o Senhor faz nos dias atuais. Oh meu Deus, resplandeça a tua luz na vida dessas pessoas. Que neste momento toda a ação do mal seja aniquilada, quebrada. Que neste momento toda maldição seja quebrada. Que neste momento, meu Deus, todo o mal desapareça da vida dessa pessoa. Eu determino agora que toda dor, toda enfermidade, toda infecção, toda amarração, em nome de Jesus, sai agora. Oh meu Pai, abraça as famílias, guarda, proteja as crianças, abençoa todos que oram conosco, que estão neste momento participando desse devocional, participando desse momento de oração, de comunhão. Enxuga as lágrimas dessas pessoas. Só o Senhor é poderoso para mudar pensamentos, para mudar o coração. Vai lá no familiar, no ente querido, que ela até deixou o nome aqui para oração. Muda o que tem que ser mudado. Transforma o que tem que ser transformado, meu Pai. Ah, meu Deus, se tem alguém doente, que ela receba a cura agora. Se tem alguém que estava com dor, que a dor desapareça, que a dor saia, até como sinais do teu poder, porque há quem careça, há quem precise dos teus sinais. Então, meu Deus, que sinais aconteçam agora. Está escrito os sinais hão de acompanhar os que creem. Ó, meu Senhor, consagra, abençoa essa água, que ao beberem dessa água, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual. Abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam receber multiplicado a 100, a 60, a 30 por um, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. E você que crê, diga: meu Deus, eu posso, eu consigo, eu realizo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da água crendo no poder do Altíssimo. Amém. Então, nessa sexta você pode começar uma nova etapa na sua vida, especialmente às 7h30 da noite, Avenida Amazonas 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, ou pelo nosso canal no YouTube, para quem mora fora daqui, tá bom? Eu vou deixar você com essa palavra, com essa mensagem, que é para você se alimentar do Espírito, que é para você se fortalecer espiritualmente. Quando você alimenta o seu espírito, você ganha imunidade contra o mal. Então, se você puder ficar mais um pouco, ouça essa mensagem. Mal não vai fazer, só vai fazer bem. E se você entender que está te fazendo bem, vai fazer bem para o seu próximo.
vai fazer bem para o seu próximo. Aí você encaminha, compartilha. E se você não puder ouvir agora, você vai ouvir depois. Mas se você puder ficar mais um pouco, você vai se enriquecer com essa sugestão aqui de palavra, de pregação que nós vamos deixar para você. Tá bom? Deus abençoe, boa sexta-feira, bom dia. Ele coloca as mãos nos teus ombros, Ele olha nos teus olhos, e Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele diz: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Deus não te trouxe aqui para receber mais uma oração. Ele não te trouxe aqui para ouvir mais uma palavra. Mas Ele te trouxe aqui para fazer novas todas as coisas na sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você tenha aliança com Ele. Ele quer que você tenha pacto com Ele, compromisso com Ele. E quando você se prontifica a servir, a honrar, a andar com Deus, Ele imediatamente segura nas tuas mãos e te sustenta. Mesmo você que esteja vivendo aí os piores dias da sua vida, ou ainda que você esteja passando por uma tempestade, por um deserto, ainda que você esteja enfrentando problemas gravíssimos, o Senhor Jesus, Ele está no controle de tudo, e Ele quer que você confie nele, Ele quer que você espere nele, porque Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ele é poderoso para mudar mente e coração. Ele é poderoso para tirar o pobre do pó, o desvalido do monturo, do lixo, e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. O nosso Deus é poderoso para fazer a mulher estéril ser alegre mãe de filhos. O nosso Deus é especialista em promover o sobrenatural, e é esse sobrenatural que Ele vai fazer na sua vida, que Ele vai fazer através da sua vida. É só você confiar, é só você se entregar, é só você se render a Ele, é só você falar para Ele: meu Deus, toma o controle da minha vida. É só você ser sincera, ser sincero, e você falar: meu Deus, eu não estou conseguindo, do meu jeito eu não estou conseguindo, da minha maneira eu não estou conseguindo, da forma que eu penso, ou que eu acho, não dá. Então, meu Senhor, toma o controle da minha vida, venha me guiar, venha me dirigir, venha, meu Deus, governar a minha vida, porque eu quero seguir os teus passos, eu quero seguir a tua direção, eu quero seguir a tua orientação. Nós sabemos, meu Deus, que não será fácil, não é e não será fácil. O Senhor deixou claro que nós passaríamos por aflições. Nós temos N exemplos na Bíblia de perseguições, de lutas, de apedrejamento, de dificuldades, mas aqueles que confiaram em Ti, aqueles que permaneceram contigo, aqueles que em meio aos desertos, em meio às tempestades, em meio às dificuldades, eles não deixaram de crer, eles continuaram crendo, eles continuaram confiando, eles continuaram perseverando, eles foram bem-sucedidos. E aqui nós temos pessoas enfrentando um deserto. E também, meu Deus, o deserto, para os que servem o Senhor, é uma faculdade, é uma escola. O deserto, para quem está de mãos dadas contigo, vale ouro, porque é no deserto que nós somos formados, é no deserto que nascem os fortes, é no deserto que nascem os filhos que vão entrar na terra que mana leite e mel. Aqueles que nasceram no deserto entraram na terra prometida. Porque quando
nós nascemos do Senhor no deserto, nós conseguimos superar o calor, o frio, nós conseguimos superar as dificuldades da vida. Tem pessoas aqui, meu Deus, que é como se o deserto que ela está enfrentando hoje tivesse sugando as forças dela. E ela chegou aqui nessa reunião como se fosse a última porta ou o último dia, porque ela já não estava aguentando mais. Tem pessoas que entraram aqui nessa reunião não suportando mais o calor do deserto, não suportando mais as dificuldades do deserto. Tem pessoas aqui que elas não estavam mais suportando, porque quando não era uma coisa era outra, quando não era o problema sentimental era na saúde, quando não era na saúde era no financeiro, quando não era no financeiro era no espiritual, quando não era uma coisa era outra que estava sugando as forças dessa pessoa. E porque ela deixou de olhar para o céu, porque ela deixou de olhar para cima, porque ela deixou de olhar para o Senhor, ela estava se cansando. Mas agora, meu Deus, revela-te a essas pessoas, abra o entendimento dessas pessoas, que o Senhor possa agora, nesse momento, falar no mais íntimo do ser dessa pessoa aquilo que ninguém consegue falar. Que o Senhor consiga agora mostrar a essa pessoa aquilo que ninguém consegue mostrar. Que o Senhor possa agora, meu Pai, abraçar essa pessoa que estava se sentindo desamparada, desesperançada, essa pessoa que estava se sentindo fraca, que ela seja envolvida pela tua santa presença, pelo teu poder, e que ela possa agora entender que ela não está sozinha, mesmo no deserto, que ela possa entender que ela está acolhida pelo Senhor, e que ela vai vencer o deserto, ela vai sair desse deserto, ela vai dar a volta por cima, sim, mas ela vai tirar proveito desse deserto, ela vai amadurecer nesse deserto. É nesse deserto que ela está se organizando, se estruturando para receber o milagre, para receber o sobrenatural. No deserto tem milagre, no deserto tem multiplicação, no deserto tem o sobrenatural, no deserto tem o milagre do nosso Deus. Esse deserto que você está vivendo, ou passando, ou enfrentando, não é para te matar, é para te fazer mais forte. Esse deserto que você está vivendo, que você está passando, não é para te derrubar, não é para fazer você desistir, não é para fazer você jogar a toalha, não, é para te fazer mais forte, porque Deus está no controle de tudo, Ele está à frente de tudo. Ele está dizendo, confia, Ele está dizendo, espera, Ele está dizendo, persevera, Ele está dizendo, permaneça, creia. Feche os seus olhos e faça da letra dessa canção a sua oração. Muito além de pedras e de pó é feito um deserto. E só quem conhece este lugar sabe o que estou falando. O deserto é uma escola. O
O deserto é uma escola. Ninguém passa porque cola. Ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula. Não existe uma fórmula. Cada um tem que viver sua própria experiência. Sua própria experiência para escrever a sua história. Mas se Deus está conosco, o deserto vale ouro. O amargo vira doce. Na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Cante crendo, confiando, porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. O deserto é uma escola. Ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula. Cada um tem que viver sua própria experiência para escrever a sua história. Mas se Deus está conosco, confessa isso. Mas se Deus está conosco, o deserto vale ouro. O deserto vale ouro. O amargo vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Levante as mãos e cante, porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. Aleluia. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Com seus olhos fechados, diga assim: meu Deus, me ajuda a vencer o deserto. Me ajuda a permanecer na tua presença até o fim. Me ajuda a obedecer a tua palavra, a seguir os teus passos. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Mais uma vez, boa noite. Podem sentar, por gentileza. Cante crendo no que você está cantando nessa. Faça dessa letra, dessa canção a sua oração. Muito além de pedras e de pó é feito um deserto. Muito além de pedras e de pó é feito um deserto. E só quem conhece este lugar sabe o que estou falando. O deserto é uma escola. O deserto é uma escola. Ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe
uma fórmula. Não existe uma fórmula. Cada um tem que viver. Cada um tem que viver sua própria experiência para escrever a sua história. Mas se Deus está conosco, o deserto vale ouro, o amargo vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Porque Deus está conosco. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro, o deserto vale ouro. Amém. Eu falava na live que nós fizemos no sábado, que o cristão, ele tem que ser a prova de deserto. Por que eu disse essa frase? O cristão, o crente ou o evangélico, ou que diz servir a Deus, andar com Deus, ele tem que ser a prova de deserto. Porque nós temos visto, principalmente nos dias atuais, um cristianismo leviano, um cristianismo raso, um cristianismo fraco, um cristianismo ou cristãos que qualquer coisa, qualquer situação, qualquer tribulação, qualquer situaçãozinha que ele enfrenta, ele quer jogar a toalha, ele quer desistir, ou então ele atribui os seus fracassos a Deus. Ele atribui o fato de não vencer hoje, de não conquistar hoje, a situação que Deus não está olhando para ele, Deus não está vendo, Deus não está respondendo, e parece que ele meio que resume o seu futuro no presente. Ele meio que define que a sua vida não vai mudar, que ele não vai sair do deserto, que ele não vai alcançar as promessas pelo cenário que ele está vivendo hoje, pela situação que ele está vivendo atual. E o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele sempre mostrou o contrário. O próprio Senhor Jesus, várias vezes, levou os discípulos, fez com que a multidão fosse ouvir a palavra dele no deserto. É questão da gente usar a cabeça. Se o meu Deus, se o meu Jesus vai para o deserto, por que eu não posso ir? E quantas vezes Jesus mostrou que no deserto está o milagre? Quantas vezes Jesus mostrou que no deserto tem milagre? Porque a gente imagina que tem milagre, que tem poder de Deus, que tem o sobrenatural, só no conforto, só no lugar confortável, ou só nos dias de conforto. Mas Jesus deixou claro que no deserto tem multiplicação, que no deserto tem o sobrenatural. Quando ele diz para os discípulos, vamos para um lugar deserto, eles desembarcam do barco para ir para aquele lugar deserto, e a multidão já estava lá esperando. A Bíblia diz que contaram 5.000 homens, e o homem que foi contado, naquela época, o homem era emancipado com 30 anos. Por isso que Jesus começou a obra dele com 30 anos. Então, contaram os 5.000 homens de 30 anos para cima. Não contaram mulheres e não contaram crianças. Por isso que os estudos apontam um número aproximado de 20.000 pessoas naquele deserto. E aí Jesus, com seus 12 discípulos, está ali pregando, está ali ensinando, está ali falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E os 12 discípulos chegam a um raciocínio. Eles pensam o seguinte: vamos dar um conselho a Jesus. Vamos dar um conselho ao mestre. A reunião está demorando. Ele está se atrasando, as pessoas estão com fome. E é melhor ele despedir a multidão. Aí vão os 12 para Jesus e diz assim para Jesus: Senhor, não é melhor despedir a multidão? Porque já está ficando tarde, eles estão com fome,
E pelo menos, o Senhor terminando aí essa reunião, eles vão comprar o que comer pelo caminho. E Jesus vira para os 12 e diz: dai vós mesmos de comer. E um dos 12 diz para Jesus: como que nós vamos comprar, por exemplo, pão para 20.000 pessoas? Primeiro que não existe uma padaria que você possa chegar lá agora e falar: me dá 20.000 pães, faz 20.000, me dá aí 20.000 misto quente, e ele entrega na hora. Você tem que fazer encomenda. E aí eles disseram para Jesus: mas ainda que a gente tivesse dinheiro para comprar pães para todas essas pessoas, não teria onde comprar. E se tivesse onde comprar, seriam 200 denários. Seriam 200 dias de trabalho para poder sustentar todas essas pessoas. Mais uma vez eles estavam batendo na tecla e dizendo para Jesus: nós estamos certos, não tem como dar de comer para essas pessoas. E aí Jesus faz uma pergunta. Jesus diz: vê o que vocês têm. No outro evangelho, nessa mesma passagem, Jesus, ele diz para eles o seguinte: quantos pães tendes? E aí eles dizem o seguinte: tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus manda no deserto eles procurarem, eles verificarem o que eles têm. E aí eles chegam e dizem: olha, tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E complementam a frase e dizem: mas o que é isso para tanta gente? Em outras palavras, um menino que não foi contado, porque só contaram os homens de 30 anos para cima. Mas um menino que nem foi contado, ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Em outras palavras, não dá. Não dá para as pessoas se fartarem com isso. Não dá para ninguém. Só dá para o menino matar a sua fome. Primeiro, Jesus está mostrando para a gente que no deserto tem milagre e que o agente multiplicador para produzir o milagre virá sempre, ou às vezes, daquele que você não conta com ele, daquele que você nem imagina que esteja do seu lado, que está do seu lado, aquele que você nem espera. Ele pode ser um instrumento de Deus, usado por Deus, para produzir a multiplicação na sua vida. O Senhor Jesus, Deus, Ele sempre vai usar alguém. Por isso que a pessoa, quando nasce de Deus, ela tem que entender que a obra de Deus, o poder de Deus, ele vai ser feito em você, através de você, na vida de alguém, e através de alguém na sua vida. Deus não vai descer aqui que em espírito, um anjo bonito, né, luminoso, vai aparecer para você, vai fechar um contrato com você para a sua vida financeira mudar. Ele vai usar alguém. Geralmente ele vai usar um menino, que ninguém conta com ele. Ele vai usar, de repente, aquele que ninguém está contando com ele, ou esperando, ou imaginando que vai ser ele, ou que virá dele. Geralmente o que você espera não vem. O que você imagina não vem. Geralmente o que você acha que tem condições não é esse. Deus vai usar um que, humanamente falando, não parece ter condições nenhuma de produzir o milagre. Mas o que é isso para tanta gente? Não vai dar. E aí eu disse na live: vai dar e vai sobrar. Porque Jesus disse para eles: me dá aqui os 5 pães e 2 peixes. Não dá na tua mão. Jesus estava dizendo: na minha dá e sobra. Porque para que ele multiplique, o sobrenatural aconteça, tem que ter alguma coisa. Por isso que ele disse: o que vocês têm aí? Vai ver. Por isso Jesus está dizendo: o que você tem ainda na sua mão? Não, mas o que eu tenho aqui ainda na minha mão, não dá. O que sobrou, não dá. Ou o que eu tenho,
Não dá para resolver a minha vida, não dá para realizar o meu sonho, não dá para comprar o que eu quero, não dá para pagar o que eu quero, não dá para adquirir o que eu quero. Mas o que você tem? Pega uma calculadora, pega aí o celular, me ajuda a fazer uma conta. Você que estudou mais do que eu e precisa de calculadora para fazer, faz aí 0 vezes 1 milhão. Ué, não dá para multiplicar? 0 vezes 1 milhão não dá? Dá quanto? Dá 0. Por quê? Porque não tem agente multiplicador. Por isso que Jesus falou assim, o que vocês têm aí? Vai ver o que vocês têm. Não, a gente tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas não dá para matar a fome nem dos 12 discípulos. Não dava nem para os 12. Quanto mais para 20 mil pessoas. Mas já dá para multiplicar. Já é um agente multiplicador. Faz aí 7 agora. Porque não era 5 pães e 2 peixes. Então pega 7 vezes 1 milhão. Já dá 7 milhões. Já melhorou a conta na calculadora. Ou não? Já não dá para multiplicar? Matematicamente já não dá? E se fosse 1 vezes 1 milhão? Já dá 1 milhão. 1 vezes 1 bi? Já dá 1 bi. Deus só precisa de 1. Não precisa nem de 7. Deus só precisa que eu faça, que eu pegue o umzinho que sobrou. Pega o que sobrou, que não dá para resolver seu problema e coloca na mão dele. Pega o que sobrou da sua fé. Sobrou alguma coisa. Não, mas minha vida foi destruída, foi destroçada. Tempestade, dificuldades, decepções, aflições. Mas pega o que sobrou e coloca na mão de Deus, que vai multiplicar. Quando o navio se despedaçou na época de Paulo, ele disse assim, se agarre em tábuas e vai nadando, que ninguém vai morrer. Ele quis dizer, se agarra no que sobrou pelo menos, que você vai se salvar. Mas, ô bispo, a minha vida se despedaçou, minha família se despedaçou, minha empresa se despedaçou, meu casamento se despedaçou, mas sobrou uma tábua, pega a tábua, se agarra a ela e continua nadando, que você vai sair dessa tempestade, você vai vencer. Se agarre à fé, se agarre a Deus, que haverá multiplicação. Ele está dizendo, no deserto tem milagre. No deserto tem um sobrenatural. E aí ele pega os 5 pães e 2 peixes. Sabe o que ele faz? Ele apresenta a Deus os 5 pães e 2 peixes. Ele divide 5 pães e 2 peixes em 12. Ele dá um pedaço de pão para cada discípulo, um pedacinho de peixe para cada discípulo. Ele diz para os discípulos, avise a multidão, avise as pessoas para se assentarem em grupos de 100 e grupos de 50, que eles vão comer. Não dá nada ainda para eles. Não entrega nada ainda nas mãos deles. Manda eles se agruparem, se organizarem em grupos de 100 e grupos de 50, aqui no deserto. Que eles vão receber o pão, que eles vão se alimentar. Você imagina, Jesus estava nos ensinando o seguinte, para você receber o milagre, você tem que se organizar. Você não consegue organizar a sua família na hora do almoço, na sua casa, com 3 pessoas. Você não consegue organizar a sua casa, que só tem 4 pessoas, que na hora do almoço um quer comer no quarto, outro quer comer na sala, outro quer comer no banheiro, e você não consegue organizar. E Jesus estava mostrando, organiza para receber o milagre, porque vai acontecer o milagre. Mas você tem que organizar. Você não acha que na hora que os discípulos passaram falando, ó, vocês 50, senta lá. Os 100, senta lá. Espera. Você não acha que tiveram pessoas que foram embora? Reclamando, murmurando? Por muito menos tem gente que reclama. Por muito menos tem gente que desiste. Você não acha que tiveram pessoas que foram embora antes da reunião terminar? Antes de esperar para ver o que ia acontecer? Com certeza, pessoas foram embora reclamando. Depois ficaram sabendo do que aconteceu. Quantos que no deserto que ela estava vivendo,
Ao invés dela esperar mais um pouco, ao invés dela obedecer, ao invés dela confiar, ao invés dela depositar sua fé em Deus, ela acabou esmorecendo, desanimando, reclamando e desistiu de obedecer e não permitiu Deus concluir o que Ele ia concluir, não permitiu Deus fazer o que Ele ia fazer. E aí, quando eles se organizam, os discípulos recebem os pães, a divisão dos pães, para entregar para as pessoas. Você imagina, os discípulos, eles ainda não tinham o Espírito Santo. Jesus mandou homens iguais aos que estavam sentados entregar o pão para eles, falando que haveria a multiplicação. O pão não saiu da mão de Jesus para as pessoas, saiu das mãos dos 12 para as pessoas. Jesus estava fazendo eles entenderem o seguinte, que quando você confia nele primeiro, a multiplicação vai acontecer independente de quem ele vai usar. Mas aí vamos nos colocar no lugar dos 12. Jesus falando assim para os 12, presta atenção, vocês vão sair agora dividindo esse pedacinho que você tem. E esse pedacinho que você tem, você vai dividir com essas pessoas, e essas pessoas vão dividir com as outras, e todo mundo vai comer, todo mundo vai se fartar. Você imagina um olhando para a cara do outro, dos discípulos, e falando assim, será? Será que vai dar? O medo, com certeza veio. De repente Pedro olhou para o primeiro assim e falou assim, ainda bem que ele está na primeira fila, porque aquele coitado que eu estou vendo lá atrás, não vai chegar. Mas a fé não é a ausência do medo, é apesar do medo você obedecer. A fé não é a ausência do medo, mas é apesar do medo você ir em obediência. E à medida que você vai obedecendo, você vai alcançando força, ousadia, coragem. Porque aí eu imagino, ele foi, deu um pedacinho para esse e disse, ó, divide aí. Aí deu para o outro, falou, ó, divide aí, porque não sei não. E deu para o outro. Aí ele olha e vê que o da mão dele não acaba. E ele vai entregando e vai vendo que o da mão não acaba. Isso vai criando nele o quê? Ousadia, coragem. Eu imagino que ele começou tímido, entregando um pedacinho. Daqui a pouco ele já estava lá no meio gritando, ó, o pão está chegando, espera aí, que a coisa aqui tá fluindo. E todo mundo, a Bíblia diz que comeu, se fartou, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Meu Deus, para que sobrar tantos pães? Se já todo mundo tinha comido, se todo mundo comeu, todo mundo se fartou, por que sobrou tanto, se Jesus podia multiplicar de novo? Quando sobra, nós entendemos que é para usar depois. Mas aí Jesus manda os discípulos pegarem os 12 cestos e colocar no barco. Jesus manda eles irem para o outro lado do mar, que Jesus ia depois, e Jesus ficou despedindo a multidão. Aí eles pegam os 12 cestos, colocam no barco e vão embora. Você já sabe que no meio do caminho acontece uma tempestade. Jesus depois vai andando sobre as águas. Você lembra dessa passagem? Os 12 cestos de pães estavam no barco. Por que Jesus deixou e permitiu que eles colocassem os 12 cestos cheios de pães no barco? Era para que na hora da tempestade eles olhassem para os pães e se lembrassem do testemunho que aconteceu lá na terra. Se lembrassem do testemunho que aconteceu lá atrás. Você está vivendo hoje uma tempestade e Jesus está mandando você olhar e lembrar do que Ele já fez na sua vida lá atrás e não se esquecer. Jesus está falando para você, olha para o que eu já fiz na sua vida. Olha para o que já aconteceu lá atrás. E assim como Ele multiplicou os pães lá atrás, Ele estava dizendo, essa tempestade aqui não vai te matar. Essa tempestade aqui não vai te afundar, não. Essa tempestade aqui não vai te destruir, não. Então tem situações que você está vivendo hoje, que Jesus está dizendo, olha, lembra do que eu já te livrei lá atrás. Lembra do que eu já fiz lá atrás. Não é essa tempestade que vai te derrubar ou que vai te matar.
E ele também está falando, se a gente está no deserto, que no deserto tem milagre. É só a gente crer. É só a gente pegar o que a gente acha que não vai dar e colocar na mão dele, que aí vai dar e vai sobrar. Essa é a frase que você tem que falar toda vez que o espírito da dúvida, o espírito do diabo soprar na sua mente, dizendo, não vai dar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir pagar essa dívida, você não vai conseguir perdoar, você não vai conseguir sair dessa situação, você não vai conseguir a cura, você não vai conseguir isso, você não vai conseguir aquilo. Você tem que falar, vai dar e vai sobrar. Vai dar, vai sobrar saúde. Vai sobrar saúde para você que está aí numa situação crítica, desenganado pela medicina. Vai sobrar saúde, vai ser curado, vai dar e vai sobrar saúde. Vai sobrar alegria, vai sobrar paz para você que está vivendo um deserto dentro de casa. Vai sobrar prosperidade para você que está numa situação difícil, faltando até o básico. Mas é nessa hora que você tem que pegar os seus 5 pãezinhos e 2 peixinhos e colocar na mão de Jesus. Em outras palavras, no deserto ou na tempestade, você tem que ser fiel. Vivendo no deserto, no barco ou no conforto, você tem que obedecer. Você tem que se sujeitar a Deus, ser fiel a Ele, que a palavra dEle não falha. A promessa dEle não falha. Aí, o pastor, eu estava agora à tarde orando e falando assim, meu Deus, me dá uma mensagem para falar agora à noite. Me dá uma palavra para falar com as pessoas agora à noite. E aí Deus falou assim, mas eu já te dei, eu já te mostrei. E qual? Na hora veio, o pastor Renato me mostrou um celular, que alguém que conserta celular deve ter mandado, todo destruído, a frente, atrás, todo quebrado, os 2 lados, destruído, mas destruído o celular. Aí ele me mostrou e o rapaz do vídeo, eu nem dei tanta importância na hora que ele mostrou. Aí o rapaz mostra lá que aquele celular que aparentemente não tinha conserto, não tinha condições de restaurar, aí ele mostra depois ele restaurado, trocou a frente, trocou a carcaça, trocou isso, trocou aquilo, e está lá o celular intacto. E aí na hora veio essa lembrança desse vídeo, e esse versículo de 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16, que diz assim, por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí eu estava fazendo essa alusão. O celular estava todo destruído, a carcaça, mas só teve conserto porque provavelmente a placa dentro ela estava intacta. A nossa guerra, a nossa luta, as nossas dificuldades aqui fora podem até nos moer, vamos falar assim, por fora. Podem nos atingir por fora. Pode deixar a gente um bagaço por fora. Mas se dentro nós estivermos ligados a Deus, se dentro nós estivermos alicerçados com Deus, se aqui dentro nós temos essa vida com Deus, nós vamos nos renovar, nós vamos vencer essas tribulações. E Paulo, melhor do que ninguém, pode mostrar isso. Ele que foi apedrejado, ele que passou por naufrágio, ele que passou por injustiça, traições, ele que passou por dificuldades, por aflições, por fome, por isso, por aquilo, e nada disso pode atingir dentro a fé, nada disso pode roubar a fé, nada disso pode desanimar a fé. Pelo contrário, quanto mais pedradas, quanto mais deserto, quanto mais aflições, quanto mais dificuldades, ele se fortalecia mais, porque ele sabia que todas aquelas injustiças, todas aquelas situações só estavam acontecendo porque ele estava chegando mais perto do céu, porque ele estava chegando mais perto de Deus. E a vida dele não se resumia a esta vida. Ele sabia que esse corpo, mais cedo ou mais tarde, vai morrer,
vai voltar ao pó, vai para o cemitério, vai voltar ao pó, mas ele que estava dentro do corpo, ele sabia que ele teria uma eternidade pela frente. Por isso ele disse isso, por isso não desfaleçamos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aí ele chama das tribulações, ele chama de leve. E olha que ele gemeu, hein? Olha que ele foi macho. Ele foi à prova de deserto, ele foi à prova de pedrada, ele foi à prova d'água, ele foi à prova de naufrágio, ele foi à prova de paulada, porque dentro ele era blindado. Dentro havia uma blindagem, que se amassa a lata, se amassa por fora, mas dentro não tocava. Dentro não tocava. Aí diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque se você for parar hoje, para olhar hoje o cenário, você se desespera. Se você for olhar o externo, o lado externo, se você for olhar a situação, você se desespera. Você acha que não tem jeito. Aí você vai falar como o discípulo disse, não vai dar. Só tem isso aqui para 20 mil pessoas. Não vai dar. Não vai dar porque você está olhando para onde não deveria olhar. O rapaz, o servo do profeta, acordou de manhã. Quando ele abriu a janela, ele voltou correndo desesperado, porque ele viu tudo cercado do exército inimigo. Ele voltou desesperado. Pelo amor de Deus, estamos fritos, vamos morrer. Porque a casa está cercada. Aí Eliseu foi lá e falou assim, Deus, abre os olhos dele. Aí ele olhou de novo, e em volta desses soldados, tinha milhões e milhões de anjos. Um exército de Deus infinitamente maior do que aquele. E ele disse, está vendo quem está com a gente? Você quer ver que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles? Deus, faz esses soldados ficarem cegos. Todos eles ficaram cegos. Aí ele pegou todos eles, levou, vocês não querem matar o profeta? Vem cá comigo. Levou todos eles, botou assim, ó, no meio da quadra do ginásio, todos os soldados, cegos, cercou, colocou comida, colocou um banquete, colocou todo o povo em volta, e falou, agora pode abrir os olhos. Quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados. E ele falou, pode comer. Pode comer, vocês não queriam me matar? Come. E eles comeram meio que forçado, sem saber o que estava acontecendo, falando o seguinte, é igual tem um menininho aqui, o filhinho da obreira, ele não pode me ele não pode me ver, que eu falei assim, rapaz, se você desobedecer sua mãe, você vai ver o que eu vou fazer com você. Quando ele me vê, ele está fazendo alguma arte, ele fica assim, um santinho na hora. Não, na hora ele fica assim. Outro dia eu estava chegando com um carro, ele estava correndo ali na frente. Quando ele me viu, ele correu para dentro, sentou e ficou assim. Só faltou pegar a Bíblia. E hoje eu cheguei, ele estava aqui andando, eu falei, vem aqui comigo. Ele, não, vem aqui, eu não vou fazer nada de mal a você. Eu ia levar ele ali dentro e dar um bombonzinho para ele. Não. Eu falei, vamos ali comigo, rapaz. A Ana Cláudia falou, ele é teu amigo, ele vai te ajudar.
Aí ele deu a mão assim, mas deu a mão tremendo. E ele fica nervoso, ele começa a rir. Sabe aquela risada embargada, de choro? Aí deu a mão para mim. Aí quando eu fui abrir o elevador, ele correu, puxou minha mão e correu para a mãe dele. Eu imagino esses soldados fazendo isso. Nessa situação. Mas você vê, o profeta estava dentro dele, ele estava olhando para onde? Ele estava conectado com Deus. Senão ele se deixava se desesperar pela situação também. Por que Davi disse assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum? Porque ele estava onde? Espiritualmente ele estava onde? No céu. Fisicamente na terra, mas espiritualmente no céu. Por que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece? Porque ele estava fisicamente aqui, mas espiritualmente lá em cima. Por isso que essa palavra aqui, de 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18, ela tem que ser uma realidade em nós. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova. E aí você acabou de cantar: o deserto vale ouro. Porque nesse deserto que você está enfrentando, que você está vivendo, que está um milagre. Não foge dele não. Não reclama desse deserto não, porque é aí que está o milagre. Não chora, não reclama por conta desse deserto não, porque é aí que está o sobrenatural. Jesus está aí também, nesse deserto. Você não está sozinho não. Quem falou que você estava sozinho? É só contar com Ele. É só confiar. Amém?